E se eu te dissesse que um dos homens mais importantes de toda a história bíblica é alguém cujo nome quase ninguém lembra? Alguém que esteve no centro de um dos maiores projetos espirituais já realizados, mas que permaneceu nas sombras, longe dos aplausos, longe do reconhecimento, longe da fama. E se eu te disser que, sem ele, talvez aquilo que conhecemos como o grandioso templo de Deus jamais teria sido concluído da forma como foi? Essa é a história de um homem que não ocupava um trono, não liderava multidões e não era profeta, mas foi escolhido para algo extraordinário. Ao longo da Bíblia, somos apresentados a grandes nomes, reis poderosos, homens e mulheres que tiveram encontros marcantes com Deus. No entanto, existem também aqueles que não aparecem com frequência, que não têm capítulos inteiros dedicados às suas histórias, mas que carregam um papel essencial dentro do plano divino. Pessoas que, mesmo sem destaque, foram instrumentos fundamentais para que a vontade de Deus se cumprisse. Hurão-Abi é um desses nomes. Um nome que passa despercebido por muitos, mas que guarda uma das lições mais profundas sobre propósito, talento e chamado. Talvez você já tenha se sentido assim, como alguém que faz muito, que se dedica, que entrega o melhor, mas que quase nunca é reconhecido. Talvez você já tenha pensado que, para ser usado por Deus, é preciso estar em evidência, ser visto, ser lembrado. Mas a história que vamos explorar hoje vai confrontar exatamente esse pensamento. Porque em muitos casos, os maiores feitos não acontecem nos palcos. Eles acontecem nos bastidores. Estamos falando de um momento único na história do povo de Israel. Um tempo em que um sonho antigo estava prestes a se tornar realidade. Um sonho que começou no coração de um rei, mas que seria concretizado por outro. Um projeto que não era apenas arquitetônico, mas espiritual. Um templo que representaria a presença de Deus entre o seu povo de forma visível, concreta e permanente. Tudo precisava ser perfeito. Cada detalhe importava. Cada elemento carregava significado. Mas, diante de um projeto tão grandioso, surge uma pergunta inevitável. Quem seria capaz de executar algo tão preciso, tão detalhado e tão especial? Quem teria não apenas habilidade, mas sensibilidade para compreender que aquilo não era uma obra comum? Não se tratava apenas de construir paredes ou moldar objetos. Era necessário algo mais profundo. Algo que unisse técnica, criatividade e, acima de tudo, propósito. É exatamente nesse ponto que essa história começa a ganhar forma. Porque enquanto muitos olhavam para reis, líderes e autoridades, Deus já havia preparado alguém. Alguém que não estava no centro das atenções, mas que carregava dentro de si tudo o que era necessário para cumprir aquela missão. Alguém que talvez nunca tenha imaginado o impacto que teria, mas que estava prestes a fazer parte de algo eterno. E é por isso que essa história importa tanto, porque ela não fala apenas sobre o passado, ela fala sobre você, sobre o seu lugar, sobre o seu valor e sobre aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, mesmo que ninguém esteja olhando. Se essa mensagem já está falando com você, então eu quero te fazer um convite simples, mas importante. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Dessa forma, você ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Também quero compartilhar uma novidade. Agora o canal tem um grupo no WhatsApp, onde você receberá meditações matinais exclusivas, notificações de novos vídeos e outras bênçãos especiais. O link para participar está no primeiro comentário fixado. Não deixe de entrar e fazer parte dessa comunidade de fé. Agora, para entender completamente quem foi Hurão-Abi e por que sua história é tão significativa, precisamos voltar um pouco no tempo, até o momento em que um rei decidiu transformar um sonho em realidade.
Para compreender a importância de Hurão-Abi, é necessário voltar a um momento decisivo da história de Israel, um tempo em que um sonho antigo começava a ganhar forma. Esse sonho não nasceu de repente. Ele começou no coração de um homem que, apesar de todas as suas conquistas, carregava um desejo profundo de honrar a Deus de maneira única. Esse homem era Davi. Davi havia conquistado territórios, estabelecido Jerusalém como centro do reino e experimentado vitórias que marcaram sua trajetória. No entanto, havia algo que o incomodava. Enquanto ele vivia em um palácio, a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, permanecia em uma tenda. Aquilo não parecia adequado, não parecia digno. Foi então que surgiu o desejo de construir um templo, um lugar fixo, grandioso e santo, onde Deus fosse honrado diante de todo o povo. Mas esse sonho, por razões que iam além da compreensão humana, não seria realizado por ele. Deus tinha outros planos, e assim a missão foi passada para seu filho, Salomão, um jovem rei, conhecido por sua sabedoria, mas que agora enfrentava um desafio que exigia mais do que conhecimento. Exigia visão, organização e, acima de tudo, dependência de Deus. Salomão compreendia que não estava lidando com uma construção comum. Aquilo não era apenas um projeto arquitetônico, era algo que carregava significado espiritual em cada detalhe. Cada medida, cada material, cada símbolo, tudo precisava refletir a santidade e a grandeza de Deus. Não havia espaço para improviso, não havia margem para descuido. Por isso, ele buscou ajuda. Reconhecendo a magnitude da tarefa, Salomão estabeleceu uma aliança com Hirão, rei de Tiro. Essa parceria não era apenas estratégica, mas essencial. Tiro era conhecida por sua excelência em trabalhos artesanais, especialmente com madeira e metais. Era um povo habilidoso, reconhecido pela precisão e qualidade de suas obras. Mesmo com todos esses recursos, ainda existia um vazio. Porque não bastava ter materiais de qualidade ou trabalhadores comuns. Era necessário alguém que unisse habilidade técnica com sensibilidade espiritual. Alguém que não apenas executasse tarefas, mas que compreendesse o peso do que estava sendo construído. A expectativa crescia. Quem seria capaz de assumir essa responsabilidade? Quem teria não apenas o conhecimento, mas também o discernimento para transformar um projeto divino em realidade visível? E é nesse ponto que a história começa a se tornar ainda mais interessante. Porque, enquanto muitos poderiam imaginar que essa missão seria entregue a alguém de grande fama ou posição elevada, a escolha de Deus seguiria um caminho diferente. Alguém estava prestes a entrar em cena. Alguém que não era conhecido por todos, mas que carregava dentro de si algo raro. Algo que não podia ser ensinado apenas com técnica, mas que vinha de uma combinação única de experiência, talento e propósito. E é exatamente sobre esse homem que vamos falar agora. É nesse momento da história que um nome começa a emergir, não com alarde, não com destaque imediato, mas com uma importância que só seria compreendida plenamente com o passar do tempo. Hurão-Abi, um homem que não vinha de uma linhagem real, que não ocupava cargos de liderança política e que não era reconhecido como profeta. Ainda assim, ele carregava algo que o tornava único. A Bíblia nos apresenta Hurão-Abi de forma direta, quase discreta, como se sua identidade não precisasse de grandes apresentações. Ele era filho de uma mulher israelita, da tribo de Naftali, e seu pai era de Tiro. Essa informação, que pode parecer apenas um detalhe, revela algo profundo. Hurão-Abi era fruto de duas culturas diferentes. Ele carregava em si a herança do povo de Deus, mas também a influência de uma nação reconhecida por sua habilidade técnica e artística. Isso significa que ele não era apenas mais um artesão.
Ele era alguém que reunia experiências distintas, visões diferentes e capacidades que iam além do comum. Enquanto muitos poderiam ver isso como uma mistura improvável, Deus via como preparação. Cada detalhe da sua origem contribuía para aquilo que ele estava prestes a realizar. Urão-Abi era especialista em trabalhar com bronze, mas suas habilidades não se limitavam a isso. Ele dominava diferentes materiais, compreendia formas, proporções e detalhes com precisão impressionante. Seu trabalho não era apenas funcional, era artístico. Havia beleza, intenção e significado em tudo o que ele fazia. Mas o que mais chama a atenção não é apenas o que ele sabia fazer, e sim como ele fazia. Porque existe uma diferença entre executar uma tarefa e colocar propósito nela. Urão-Abi não trabalhava apenas com as mãos, ele trabalhava com entendimento. Cada peça que ele moldava carregava mais do que técnica, carregava significado. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Porque muitas vezes acreditamos que Deus usa apenas pessoas que seguem um padrão específico, que têm uma trajetória previsível ou que se encaixam em determinados moldes. Mas Urão-Abi nos mostra o contrário. Ele nos mostra que Deus pode usar histórias diferentes, caminhos inesperados e combinações improváveis. Sua origem não foi um obstáculo. Foi parte do processo. Sua história não o limitou, o preparou. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Quantas vezes olhamos para nossa própria história e enxergamos limitações? Quantas vezes acreditamos que certas partes do nosso passado nos desqualificam para algo maior? Urão-Abi nos ensina que aquilo que parece desconexo pode, na verdade, ser exatamente o que Deus quer usar. Mas existe algo ainda mais profundo sobre ele. Porque, se até aqui falamos sobre suas habilidades e sua origem, o próximo passo revela o que realmente o diferenciava. Urão-Abi não era apenas talentoso. Havia algo sobre ele que não podia ser aprendido apenas com prática ou experiência. Se até aqui conhecemos Urão-Abi por sua origem e suas habilidades, agora entramos no ponto que realmente o diferenciava de qualquer outro artesão de sua época. Porque havia algo sobre ele que não podia ser explicado apenas por técnica, prática ou experiência. Havia algo que vinha de Deus. A Bíblia descreve Urão-Abi como um homem cheio de sabedoria, entendimento e conhecimento para realizar todo tipo de obra em bronze. Isso não era apenas uma forma de elogio, era uma declaração espiritual. Significava que sua capacidade não vinha apenas do esforço humano, mas de uma capacitação divina. Isso nos lembra de outro momento importante na história bíblica, quando Deus escolheu homens específicos para construir o tabernáculo no deserto. Assim como Bezalel foi cheio do Espírito de Deus para executar aquela obra, Urão-Abi também foi preparado para um propósito semelhante, mas agora em uma escala ainda maior. Existe uma diferença profunda entre saber fazer algo e ser capacitado por Deus para fazer algo. O primeiro depende do treino. O segundo envolve propósito. E é exatamente isso que vemos aqui. Urão-Abi não estava apenas construindo estruturas, ele estava participando de algo sagrado. Cada peça moldada, cada detalhe trabalhado, cada elemento criado fazia parte de um ambiente onde a presença de Deus seria manifestada de forma especial. Isso exigia mais do que habilidade, exigia reverência. Entre suas obras mais marcantes estavam as duas colunas que ficariam à entrada do templo, conhecidas como Jaquim e Boaz. Colunas imponentes, ricas em detalhes, que não eram apenas decorativas, mas carregavam um significado espiritual. Elas representavam firmeza, estabilidade e a própria sustentação que vem de Deus.
Além disso, ele foi responsável por diversos utensílios utilizados no templo, todos feitos com precisão e excelência. Nada era feito de qualquer maneira, nada era comum. Tudo tinha um propósito, tudo tinha um significado. Isso nos leva a uma verdade importante. Quando Deus chama alguém para uma tarefa, Ele também capacita. Ele não apenas entrega uma missão, Ele fornece os recursos necessários para que ela seja cumprida. Quantas vezes nos sentimos incapazes diante de algo que está à nossa frente? Quantas vezes acreditamos que não temos o suficiente para cumprir aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Urão-Abi nos mostra que quando o chamado vem de Deus, a capacitação também vem, mas há um detalhe que não pode passar despercebido. Urão-Abi precisou se posicionar. Ele precisou usar aquilo que havia recebido. A capacitação divina não elimina a responsabilidade humana, ela potencializa. E enquanto suas mãos trabalhavam com excelência, algo invisível também estava sendo construído. Um legado. Algo que permaneceria além do tempo, além das gerações. Porque aquilo que é feito com propósito não termina quando a obra é concluída, continua ecoando. E é exatamente sobre esse impacto que vamos falar agora. Quando as mãos de Urão-Abi finalmente cessam o ritmo intenso da construção, o que permanece não é apenas uma estrutura imponente erguida em pedra, madeira e metal. O que permanece é um testemunho, um sinal visível de que algo invisível foi levado a sério. O templo não era apenas grandioso aos olhos humanos. Ele comunicava em cada detalhe que havia propósito por trás de cada escolha, intenção por trás de cada medida, reverência por trás de cada acabamento. A obra concluída refletia excelência. Não uma excelência superficial, baseada apenas na aparência, mas uma excelência que nascia do entendimento de que aquilo estava sendo feito para Deus. Cada coluna, cada utensílio, cada ornamento carregava uma assinatura silenciosa, a de alguém que trabalhou com fidelidade, mesmo sem buscar reconhecimento. Urão-Abi não era o nome que ecoava entre o povo. Não era ele quem recebia a atenção principal. Os olhares estavam voltados para o rei, para a inauguração, para a grandeza do momento. E ainda assim, sem o trabalho dele, nada daquilo teria sido possível da forma como foi. Isso revela uma verdade que muitas vezes ignoramos. Nem sempre quem aparece é quem sustenta a obra. Existe uma diferença entre visibilidade e importância. A visibilidade é passageira, ela depende do momento, das circunstâncias, do olhar das pessoas. A importância, por outro lado, está ligada ao impacto real que algo ou alguém gera. E o impacto de Urão-Abi não estava naquilo que as pessoas viam nele, mas naquilo que ele entregou com constância, dedicação e propósito. Talvez esse seja um dos pontos mais difíceis de aceitar. Vivemos em um tempo onde tudo parece girar em torno de reconhecimento, de exposição, de validação. Mas a história de Urão-Abi nos confronta com uma perspectiva diferente. Ela nos lembra que existem obras que só Deus vê por completo e que isso é suficiente. Ao olhar para o templo pronto, é fácil admirar a grandiosidade, mas é preciso maturidade espiritual para valorizar o processo que levou até ali. Horas de trabalho, decisões cuidadosas, ajustes minuciosos. Tudo isso feito longe dos aplausos. Tudo isso feito com um propósito maior. E é exatamente aqui que a história se conecta diretamente com a nossa realidade. Porque assim como Urão-Abi, muitos de nós estamos envolvidos em processos que não são visíveis para todos. Estamos construindo, servindo, entregando, muitas vezes sem reconhecimento imediato. E isso pode gerar questionamentos, dúvidas e até desânimo. Mas a pergunta que essa história nos faz é simples e profunda. Para quem você está construindo? Se a resposta for para Deus, então a ausência de reconhecimento humano não diminui o valor do que está sendo feito. Pelo contrário,
ela reforça que a motivação está no lugar certo. Hurão-Abi não construiu para ser lembrado, ele construiu porque foi chamado. E isso fez toda a diferença. E talvez seja exatamente isso que prepara o coração para a última e mais importante lição dessa história. Porque no final, não se trata apenas do que foi feito, mas do que isso revela sobre quem Deus é e sobre como Ele enxerga cada detalhe daquilo que fazemos. Chegamos ao ponto em que a história deixa de ser apenas sobre Hurão-Abi e passa a ser sobre nós. Porque no fim, o que torna essa narrativa tão poderosa não é apenas o que ele fez, mas o que a vida dele revela sobre como Deus enxerga cada pessoa. Hurão-Abi não teve seu nome exaltado como o de reis, não teve sua história detalhada como a de profetas, não teve multidões reconhecendo seu trabalho. E ainda assim, ele foi essencial para que um dos maiores símbolos da presença de Deus na Terra fosse estabelecido. Isso nos confronta com uma verdade que muitas vezes evitamos aceitar. Deus não mede importância da mesma forma que nós. Enquanto olhamos para visibilidade, posição e reconhecimento, Deus olha para fidelidade, dedicação e propósito. Existe algo profundamente libertador nisso, porque significa que o seu valor não está condicionado ao quanto as pessoas veem você, mas ao quanto você está alinhado com aquilo que Deus te chamou para fazer. Quantas pessoas vivem frustradas porque não se sentem reconhecidas? Quantas se sentem pequenas, esquecidas, como se aquilo que fazem não tivesse importância? A história de Hurão-Abi responde isso de forma clara. Aquilo que é feito com propósito diante de Deus nunca é insignificante. Mesmo quando ninguém está olhando, Deus está. Mesmo quando ninguém aplaude, Deus vê. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, algo está sendo construído. Hurão-Abi nos ensina que existem obras que não são feitas para aparecer, mas para permanecer. Obras que não são feitas para impressionar pessoas, mas para cumprir um propósito eterno. E talvez essa seja a pergunta mais importante que você pode fazer a si mesmo agora. Você está vivendo para ser visto, ou para cumprir o propósito que Deus colocou em suas mãos? Porque quando você entende isso, tudo muda. A comparação perde força. A necessidade de aprovação diminui e a fidelidade passa a ser suficiente. O mundo pode não conhecer o seu nome. As pessoas podem não perceber tudo o que você faz, mas Deus conhece. Deus vê cada detalhe, cada esforço, cada decisão. E no final, é isso que realmente importa. A história de Hurão-Abi não termina com aplausos. Ela termina com legado. Um legado silencioso, mas eterno. Um legado que continua ensinando, mesmo depois de tanto tempo. E talvez, quando tudo terminar, não seja sobre o quanto fomos vistos, mas sobre o quanto fomos fiéis. E essa é a lição que ninguém te conta, mas que pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua vida.